Queridos irmãos, queridos amigos, é um prazer muito grande, é uma honra santa nós podermos estarmos mais uma vez aqui, onde nós podemos estar discutindo um assunto importantíssimo a respeito da palavra do Senhor, da palavra de Deus. Antes de nós iniciarmos a fala nesta manhã, ou neste momento que você está me ouvindo, vamos dirigir uma palavra de oração ao nosso querido Deus. Ó Deus amado, Deus que está entronizado nas maiores alturas dos céus, coloque o teu Santo Espírito ao nosso lado, neste momento, em porção dobrada, que a presença benfazeja do mesmo possa ser conosco para nós entendermos o assunto de salvação e da tua breve volta a este mundo, em nome de Jesus. Amém. Meus caros irmãos, meus caros amigos, eu estou aqui de volta para nós tratarmos de um assunto muito importante para a igreja nestas últimas horas da história do nosso mundo. Eu gostaria de falar para você nesta manhã a respeito da Igreja de Deus na crise final. Como estaria a Igreja de Deus nas últimas horas da história deste mundo? Como estaria o comportamento dos irmãos, da Irmandade, dos fiéis, nas horas que nós estamos vivendo, que nós vamos acompanhar as horas finais da história, né? Nós não temos outro assunto a pregar a não ser a respeito da volta de Jesus. E por assim ser, nós temos uma gama de argumentos referente a isto sobre os acontecimentos atuais, né? Ora, no livro de São Lucas, no capítulo 22 e o verso, ou melhor, no capítulo 21 e o verso 28, você pode conferir o seguinte: ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Então não é motivo de tristeza, de desgosto, talvez de desespero, ou não estamos alarmando também. Porque quando se fala a respeito da crise final, dos acontecimentos finais, há uma tendência na Irmandade de pensar que estamos alarmando, estamos falando demais, mas não é. O livro de São Lucas, no capítulo 21 e o verso 28, volto a repetir, tenho esta mensagem magnífica do Senhor Jesus, aonde ele disse: quando estas coisas começarem a acontecer, erguei as vossas cabeças, porque vossa redenção se aproxima. Bom, então, já que você entende o assunto e que você gosta desse assunto, se você está me ouvindo neste momento, é porque você tem um apreço especial pelas verdades presentes a respeito das nossas profecias, das profecias que Deus teria deixado. O que acontece então com a vida humana? O que acontece conosco como igreja quando nós vemos estas coisas, né? Nós temos que dizer, meu caro irmão, meu caro amigo, cada mensagem a seu tempo. Cada mensagem da igreja foi dada em seu tempo certo. Por exemplo, eu tenho a dizer para você que antes que os nossos antepassados morressem, ou quando eles estavam vivos, eles tinham uma mensagem específica para o seu tempo. Eu gostaria de falar e considerar com você o que está no livro de Ellen White, Parábola de Jesus, na página 126. Há uma passagem que diz assim: antes que viessem à nossa terra, com a sua divindade revestida da humanidade, foi dada a mensagem do Evangelho a Adão, Sete, Enoque, Matusalém e Noé, Abraão e Canaã, e Ló e Sodoma, anunciaram a mensagem de geração a geração. Então nós entendemos que antes do dilúvio a mensagem era uma, e pós o dilúvio era outra. Depois do Messias, uma outra mensagem. E agora para o século 21? Que mensagem é que nós deveríamos estar pregando? Ora, eu vou dizer para você uma coisa. Noé, ele pregou para os antediluvianos a mensagem a respeito do dilúvio. Noé pregou a mensagem e previu uma data. Quando ele disse 120 anos, esta mensagem será encerrada. E Deus disse para Noé: ora, o tempo dado ao mundo será de 120 anos. O interessante, irmãos, é que nós podemos analisar também quando Matusalém pregava. Você sabe o que significa o nome de Matusalém? Ora, Matusalém viveu 969 anos durante todo o período da sua vida. O nome dele significa virar uma crise. Imagine Matusalém com apenas 8 anos de idade e a sua mãe chamando ele direto: Matusalém, vem cá,
vem vindo uma crise, vem aqui, venha fazer isso. E as pessoas, durante quase 10 séculos, ou melhor, 10 séculos, eles ouviram essa mensagem do dilúvio. Depois Noé concluiu nos últimos 120 anos, né? Ora, quando Deus foi dar a notícia da destruição do planeta, havia no livro de Gênesis, no capítulo 6 e no verso 3, Deus disse essa mensagem: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Ora, o tempo que Deus teria dado a Noé era 120 anos. E quando Israel foi para o deserto, quando eles foram chamados, retirados do Egito, lá da escravidão, e eles foram para a Canaã, havia uma mensagem para eles também. A mensagem que eles foram para aguardar o Messias. Aquela era a mensagem messiânica, era referente à primeira vinda do Messias. Quando Balaão subiu lá na montanha para amaldiçoar Israel, ele na verdade subiu para abençoar, porque ele disse: olha, eu só vou dizer aquilo que Deus colocar em meus lábios. E você se lembra da passagem lá de Números capítulo 24 e o versículo 17? Diz o seguinte: vê-lo-ei, mas não agora, contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó, e um cetro subirá de Israel, que ferirá os termos dos moabitas e destruirá todos os filhos de Sete. Nada mais e nada menos, Balaão aqui estava profetizando o reinado que haveria de estabelecer o Messias em datas futuras, para um tempo ainda muito distante. Depois então veio todos os profetas, e os profetas apontavam para o Messias, mas somente um deles teve o privilégio de olhar com as mãos e apontar: eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Esse é João Batista. João Batista, então, ele foi o único que teve o privilégio de apontar o Messias com as suas mãos. E ele dizia para a nação daquele tempo: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Ele também é chamado no livro de Isaías, no capítulo 40, o versículo 3, como a voz que clama do deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo a vereda ao nosso Deus. Ora, João Batista, ele tinha uma mensagem específica para o seu tempo. A sua mensagem era justamente o aparecimento, a vinda do Messias. Quando o Messias chegou, embora que não o compreendesse, mas João Batista pôde vê-lo com seus próprios olhos. Depois, quando você avança nas Escrituras Sagradas, nós chegamos no livro de Atos. Qual era a mensagem que os apóstolos pregavam? Os apóstolos não pregavam, evidentemente, a crise dos nossos dias do século 21. Eles acreditavam que Jesus viria no seu tempo, mas eles tinham uma mensagem específica para que fizesse as pessoas entenderem o que estava acontecendo naquele tempo. Era justamente a ressurreição de Jesus. Olha só, o que diz o livro de Atos, no capítulo 3 e o versículo 6. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Ora, era a ressurreição. A mensagem principal era a ressurreição. Então, se houvesse qualquer pessoa que tivesse ressuscitado naqueles dias, eles teriam que encobri-lo. Foi por isso que deliberaram matar também a Lázaro. Olha o que diz a Bíblia. João capítulo 12, versículo 17, diz assim: a multidão, pois, que estava com ele, quando Lázaro foi chamado da sepultura, testificava que ele o ressuscitara dentre os mortos. Olha que mensagem poderosa. Esta era a mensagem pregada nos dias dos apóstolos. Os apóstolos, então, eles tinham o encargo de fazer com que a multidão, com que o povo daquela época entendessem justamente a ressurreição de Jesus. A tônica da mensagem deles era um Jesus ressurreto, um Jesus que não permaneceu morto, mas um Jesus que vivia. Agora vamos trazer para o século 21, os nossos dias, os seus dias, em que você está vivo. Qual é a mensagem que você deve pregar, meu irmão? Evidentemente que você pode pregar justificação pela fé, porque é uma mensagem
básica para a nossa salvação. Nós estamos pregando Jesus crucificado, sem remissão de pecados, sem derramamento de sangue, ou melhor, não há remissão de pecados. Então aí nós vamos pregar que as nossas capacidades, as nossas forças não são suficientes para a salvação. É necessário que Jesus, que está assentado à destra de Deus, interceda por você. E todos os dias Ele está lá intercedendo por você para lhe garantir a permanência, a posse da salvação. Queridos irmãos e amigos, no livro do Apocalipse, no capítulo 14 e o versículo 6, tem uma mensagem importantíssima que indica claramente qual é a mensagem que você deve estar pregando nestes últimos dias. Olha só, neste verso do capítulo 14 e o verso 7 de Apocalipse diz assim: dizendo com grande voz, aqui se refere às 3 mensagens angélicas, ok? Temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Neste contexto do Apocalipse 14, nós encontramos todas as verdades presentes para os nossos dias. Aqui nós encontramos o assunto do sábado, aqui nós encontramos o assunto do santuário, aqui nós encontramos o assunto do juízo e aqui nós encontramos o assunto do retorno de Jesus a este mundo. Aqui nós temos como que se fosse um resumo das Escrituras Sagradas. Mas se eu perguntasse para você qual seria a tônica de toda esta mensagem, de todas as 3 mensagens angélicas, você saberia que seria exatamente o santuário e não o sábado, e não o juízo, e não a volta de Jesus? Porque o santuário, meu irmão e meu amigo, o santuário é o centro das Escrituras Sagradas. Um pastor chamado Bullion, Alejandro Bullion, tinha o costume de dizer em suas mensagens que há uma linha de sangue que traça do livro de Gênesis até o Apocalipse. É justamente o santuário que indica isto. O santuário coloca Jesus exatamente no lugar que ele deveria estar. É no santuário que nós encontramos a intercessão de Jesus, justificação pela fé. É no santuário que nós encontramos a verdadeira guarda do sábado, por causa de Deus como Criador e Redentor e mantenedor de nossas vidas. Na mensagem do santuário, nós encontramos Jesus no centro. É Jesus como cristocêntrico. Meu irmão, meu amigo, é por isso que as falácias por aí detonam o santuário. Não querem uma mensagem que fale a respeito do santuário, porque o santuário revela toda a verdade bíblica. Se você quer estabelecer um código de quem está realmente falando a verdade, você responda para a pessoa: e até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Quando você entender isto, que em 2.300 tardes e manhãs, em dias proféticos que foram 2.300 anos, e o santuário foi purificado, você vai entender que o mundo que nós estamos vivendo vive num verdadeiro ataque ao santuário, porque querem retirar Jesus da realidade da vida das pessoas e colocar um outro ser, um outro homem no lugar de Jesus, que tem o poder de perdoar pecados. Isto é uma negação do santuário, é uma negação das Escrituras Sagradas. Olha só, a serva do Senhor, ela diz, Ellen White, experiente escritora cristã, ela diz o seguinte: vi um grupo que permanecia bem guardado e firme, não dando atenção aos que faziam vacilar a estabelecida fé da comunidade. Deus olhava para eles com aprovação. Foram-me mostrados 3 degraus, a primeira, a segunda e a terceira mensagem angélica. Disse o meu anjo assistente: ai de quem mover um bloco ou mexer num alfinete das mensagens, da verdadeira compreensão dessas mensagens, será terrivelmente visitado por Deus. A verdadeira compreensão dessas mensagens é de vital importância, diz a experiente escritora cristã Ellen White. Meu caro irmão, meu caro amigo, a mensagem hoje que você deve estar pregando, se fosse dizer num resumo, seria a hora do juízo. Ao pregar sobre o santuário, você está pregando a hora do juízo, mas nós estamos pregando exatamente a volta de Jesus. E eu sempre digo, como diz alguém, não
me esqueço, não tenho outra mensagem a pregar a não ser a volta de Jesus. Isso está condensado nas Escrituras Sagradas, está trazido, está vindo a você nestes dias. A própria mensagem derrama luz sobre o tempo em que este movimento deve ocorrer. Declara-se que faz parte o Evangelho eterno e anuncia a abertura do juízo. Aqui está se referindo às 3 mensagens angélicas. E ainda continua. Isso está no grande conflito na página 356. A mensagem da salvação tem sido pregada em todos os séculos, mas esta mensagem é uma parte do Evangelho que só deveria ser pregada nos últimos dias da história terrestre e que a hora do juízo havia chegado. Qual é o tempo de pregar esta mensagem se não agora? Não adianta, irmão ou amigo, fugir das raias desta grande realidade que nós estamos vivendo. Dizer que a igreja não pode ser alarmada, que quando prega esta mensagem, ou o sinal da besta, ou a besta do Apocalipse, embora Cristo no centro de tudo, Cristo como vencedor, o estabelecimento do seu reino, muitos ainda dizem que não é hora de pregar o decreto dominical, não é hora de pregar as 3 mensagens angélicas no seu fundo, porque o mundo não está preparado. Mas será mesmo? Vamos ver o que diz ainda a experiente escritora cristã em seu livro Obreiros Evangélicos. Diz assim: não se deve admitir que uma declaração do Senhor destrua outra, conquanto ninguém saiba o dia e nem a hora, no dia e nem a hora da vinda do nosso Senhor, mas nos é exigido saber em que passo estamos na história. Também há no grande conflito esta passagem na página 276. Um detalhe interessante, irmãos, é que no livro do Apocalipse, no capítulo 1 e o versículo 7, completa esse dizer, aonde diz: eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até os mesmos que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Aqui é uma mensagem clara que quando Jesus voltar nas nuvens dos céus, vai haver um grupo de pessoas vivas. E vai haver, é lógico, um grupo de pessoas cristãs, sinceros cristãos, que estarão vivos esperando o retorno de Jesus. Mas haverá um grupo também de ímpios que estarão perseguindo estes. E o tempo de pregar isto é agora. Hoje, irmão e amigo, hoje você está vivendo a realidade da hora do juízo. Você pode pregar claramente a hora do juízo. É chegado a hora do juízo. João Batista, quando estava chegando o Messias, ele disse: o machado já foi posto à raiz. E nós podemos dizer hoje, claramente, nos nossos dias que nós estamos vivendo, com todos os acontecimentos que nós estamos vendo, que claramente é chegada a hora do juízo. A obra evangelística de abrir as Escrituras aos outros, advertindo homens e mulheres daquilo que está para vir ao mundo, deve ocupar mais e mais tempo dos servos de Deus. Isto foi dito em 1906 na antiga revista adventista, aonde chamava-se Review and Herald. E nessa revista há uma afirmação clara de que nós temos que ocupar mais o nosso tempo em pregar a volta de Jesus, a hora do juízo, o sinal, a besta do Apocalipse, mas não se esquecendo, irmãos, que Jesus Cristo é o centro de tudo. Não devemos esquecer, não devemos descentralizar que Jesus é o intercessor e Ele ainda pode nos conceder a salvação, porque ainda a porta da graça está aberta. Olha o que diz no livro de Efésios, no livro de Evangelismo, na página 194. Muitos há que não compreendem as profecias referentes aos nossos dias e precisam ser esclarecidos. É dever tanto do vigia como do leigo dar à trombeta o sonido certo. Tanto ao vigia quanto ao leigo, pode ser pastores, pode ser membros, pode ser qualquer um, temos que transmitir esta mensagem. Erga os vigias agora a voz e dei a mensagem que é verdade presente para este tempo. Mostremos ao povo onde nos encontramos na história profética. Conselho do Espírito de Profecia, conselho da experiente escritora Ellen White em Testemunho Seleto, volume 2, página 323. Meu caro irmão, se hoje lhe fosse feito um convite para terminar a mensagem deste mundo, a mensagem das últimas horas da história deste mundo,
você seria convidado justamente pelas as hostes angelicais a pregar a hora do juízo. Nós estamos acompanhando, irmãos, os acontecimentos lá no Vaticano. O que está acontecendo? Reuniões e mais reuniões. Todos os dias são decididos, decisões são tomadas e você talvez nem está sabendo. Você sabia que ao passar a moeda digital, aos Estados Unidos estar usando a moeda digital, já é um passo a mais para que se torne uma moeda mundial? Nós estamos, irmãos, canalizando tudo o que está acontecendo na história, finalizando para um governo mundial. Hoje nós já temos organizações internacionais que ocupam vários países ao mesmo tempo, como é o caso da ONU, a Organização das Nações Unidas. Nós temos a OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, composta por 27 países, e nós temos também, evidentemente, a OMS, Organização Mundial de Saúde. E agora nós estamos tendo já aí uma previsão de ter um líder mundial para o domínio do clima, para ser o representante das situações climáticas. É isso que está acontecendo. O nosso mundo, irmão e amigo, caminha para as últimas horas da história. Que você e sua família esteja preparado para receber estas mensagens e também transmitir aos outros. Que Deus nos abençoe. É a nossa oração. Amém.